O trabalho vai tratar sobre os procedimentos para a emissão de nota fiscal de serviço e apuração do tributo ISS. Bom, primeiramente, o que é a nota fiscal de serviço? Então, o projeto de nota fiscal de serviço eletrônica ele está sendo desenvolvido de forma integrada pela Receita Federal do Brasil e a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais, atendendo o protocolo de cooperação, o ENAT número 2 de 7 de dezembro de 2007, que atribui a coordenação e a responsabilidade pelo desenvolvimento e implantação do projeto das notas fiscais eletrônicas. Bom, a nota fiscal de serviço eletrônica ela é um documento de existência digital, gerado e armazenado eletronicamente em ambiente nacional pela RFB, pela prefeitura ou por outra entidade conveniada para documentar as operações de prestação de serviço. E este projeto ele visa o benefício das administrações tributárias, padronizando e melhorando a qualidade das informações, racionalizando os custos e gerando maior eficácia, bem como o aumento da competitividade das empresas brasileiras, pela racionalização das obrigações acessórias, ou seja, redução dos custos desses custos, né? Em especial a dispensa da emissão e guarda de documentos em papéis. A geração da nota fiscal de serviços eletrônica ela é feita automaticamente por meio do serviço informatizado disponibilizado aos contribuintes para que sua geração ela seja efetivada. Dados que a compõem serão informados, analisados, processados, validados e, se corretos, eles gerarão o documento. Então, a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação acessória de emissão das notas fiscais é pelo correto fornecimento dos dados à secretaria para a geração da mesma e do contribuinte. Também temos o lançamento da nota. Então, como lançar essa nota? A versão digital das notas fiscais ela é feita em XML. E esse formato de arquivo, ele segue o padrão brasileiro de escrituração fiscal e por isso ele pode ser utilizado em todo o país de forma segura. Quando alguma compra é feita, o cliente, na maioria das vezes, ele recebe a nota nesse formato e o arquivo ele pode ser convertido em PDF. Então, muitas das maiorias das vezes, pode encaminhar para o cliente até por e-mail. Então, vale destacar que a legislação tributária vigente no nosso país, ela obriga que as notas fiscais precisam ser armazenadas por 5 anos. E isso tem duas finalidades, que é a garantia ou troca de produtos por parte do cliente ou quando há alguma fiscalização por parte da Receita Federal. O grande ponto positivo do XML é que eles não precisam ser impressos pelo fato de serem digitais. Então, isso facilita a tarefa de armazenar os documentos, pois não será necessário destinar um grande espaço para guardá-los. Outra dúvida muito frequente em relação a esse assunto é que deve emitir o documento. Qualquer empresa que comercializa produto ou serviços, ela deve emitir a nota fiscal. E essa exigência, ela tem como objetivo facilitar o trabalho dos órgãos fiscalizadores que verificam, por exemplo, se uma empresa ela pode ser MEI, se os impostos estão sendo pagos corretamente, entre outras questões. No caso das notas fiscais de serviço eletrônica, a emissão deve ocorrer quando há alguma prestação de serviços. Então, vale destacar ainda que a sua impressão ela não emitir as notas fiscais referentes aos serviços prestados, ela corre-se o risco de a organização não penalizada com o pagamento de multas. Então, além disso, a não emissão de notas ela pode ser considerada como uma sonegação de impostos. Então, essa prática ela é criminosa e pode levar o responsável a situações mais graves, como é o caso da prisão. Temos também a emissão da nota fiscal. Então, a nota fiscal de serviços é usada para registrar a prestação de serviços,
agências de publicidade, desenvolvedores de software, cabeleireiros, médicos, professores particulares, entre outras categorias, e ele deve emitir essa nota. Então, ele fala que a nota de serviço ela pode ser emitida pelo sistema da cidade, onde a empresa ela está cadastrada. Por isso, o empreendedor ele deve procurar orientações no site da cidade e realizar a operação por lá. Temos também alguns outros fatos, por exemplo, como tirar a nota fiscal eletrônica. Então, existem uma série de etapas que a empresa ela deverá cumprir antes de começar a emitir as notas fiscais eletrônicas. E esse processo ele pode parecer um pouco confuso, ainda mais para quem está abrindo o seu negócio no momento. Mas temos alguns dados que é saber quais notas emitir, adquirir um certificado digital, credenciar-se na Secretaria Estadual ou Municipal da Fazenda de Finanças. Então, após adquirir o certificado digital, é a hora da gente procurar o órgão governamental responsável pelas operações de cada nota fiscal e temos alguma autorização para então emitir o documento eletrônico, ou seja, a nota fiscal de produto, nota fiscal do consumidor e a nota fiscal de serviço, que a gente deve entrar em contato com a Secretaria Estadual da Fazenda, com a Secretaria Municipal. Como cada órgão e região ele tem sua legislação e processos próprios, a ajuda de um contador de confiança ela é fundamental para conhecer e seguir as obrigações de cada esfera governamental. Então, dependendo da cidade, estado, da localidade onde a empresa ela foi cadastrada, é preciso conseguir a autorização para emitir as notas fiscais eletrônicas. Então, essa nota de serviço, ela pode ser emitida pelo sistema da cidade onde a empresa está cadastrada. Por isso, o empreendedor ele deve procurar orientações no site da cidade e realizar essa operação por lá. Vamos falar um pouquinho também sobre o ISS. Então, o ISS é o Imposto sobre Serviços. Ele é um tributo que incide na prestação de serviços realizada por empresas e profissionais autônomos. Ele é recolhido pelos municípios e pelo Distrito Federal e também é conhecido como Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Quase todas as operações envolvendo serviços elas geram a cobrança desse tributo, o que faz dele extremamente importante. Bom, quem deve pagar o ISS? A maioria das empresas que prestam serviços devem recolher esse tributo e a exceção ocorre quando um serviço ele é prestado no exterior e com reflexos apenas fora do Brasil. Mas não é porque a gente exerce uma atividade de serviço que vai ter necessariamente que pagar o ISS. É que, como a responsabilidade pelo imposto ela é de cada prefeitura e do Distrito Federal, as localidades podem conferir isenção do ISS para qualquer atividade. Por isso, antes de qualquer coisa, a gente precisa consultar a legislação do município em que irá atuar. Então, existe uma lei complementar, a Lei 116 de 2003, que regulamenta o ISS, traz uma extensa lista de atividades em que o imposto ele incide, desde serviços de programação, comunicação, advocacia, terapias, veterinária, até franquias. A alíquota válida é a da cidade, do prestador do serviço, com a alíquota do município dele. Temos também a legislação, que no último dia 23 de setembro de 2020 foi sancionada a Lei Complementar 175 de 2020, muito esperada pelos municípios, uma vez que ela altera a forma de cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ou ISS, incidente nas atividades de planos de saúde, LEASING, administração de fundos, de consórcios e de cartões de créditos e débitos. Essa alteração ela estava na agenda de muitos municípios brasileiros e pode ser considerada uma grande conquista municipalista, uma vez que ela permite a socialização do imposto, garantindo que o ISS ele seja devido onde de fato ocorreu o fato gerador. Assim, o imposto ele será retido onde está localizado o tomador do serviço, ou seja, o restaurante, o lojista, comerciantes, entre outros,
e não na sede da organização que prestou o serviço com efeitos parciais já no ano de 2021. Uma forte razão que desencadeou essa correção no dispositivo legal se deve à competição desleal entre pequenas e grandes cidades de atrair sedes de empresas. Temos também a apuração do ISS, que o valor utilizado como base de cálculo do ISS ele é o preço do serviço. Assim, para fazer o cálculo do imposto, é necessário ter o valor do serviço e conhecer a alíquota municipal do ISS. Por exemplo, uma empresa que prestou um serviço no valor de 5.000, sobre qual incide uma alíquota de 4%. Então, o imposto a ser pago nesse caso é no valor de 200. Então, a gente vai pegar o valor do serviço, vezes a alíquota do ISS, que é igual ao ISS a ser recolhido, ou seja, 5.000 vezes 4%, que dá o valor de R$200. A emissão. Dentro da emissão, nós temos alguns passos a seguir. O primeiro passo é configurar o cadastro da empresa, depois vamos acessar a aba Cadastros, Empresas, Área Municipal, subaba ISS, clicar na lupa e selecionar a guia de ISS que deverá ser gerada. Vamos gravar. No passo 2, vamos gerar a guia de ISS e ISS retido. Então, vamos acessar o fiscal, a aba municipal, guias de ISS, informar a empresa, o período e clicar em avançar. Então, a gente vai marcar a opção visualizar e depois a gente vai concluir. A guia de ISS retido. Para a guia de ISS retido, não poderá ter guia vinculada no cadastro da empresa. Então, nós vamos acessar o fiscal, a aba municipal, a guia de ISS, vamos informar a empresa, o período e vamos avançar. Vamos selecionar o layout e marcar a opção ISS retido. Bom, dentro dessa emissão tem alguns passos a mais para seguir. Temos os valores de ISS, que a gente vai lá na aba municipal, vamos em relatórios de ISS, vamos informar o período, clicar em visualizar. Então, após a gente informa a empresa e clica em OK. Já nos valores do ISS retido, a gente vai na aba municipal, retenção de serviços, ou seja, serviços tomados, informa o período e clica em visualizar. Após, informe a empresa e clique em OK. As alíquotas. Qual a alíquota do ISS? Dada a competência municipal do imposto, suas regras variam de acordo com o local de prestação de serviço, mas também conforme o tipo de serviço executado e o sistema tributário escolhido. Conforme estabelecido na lei, a alíquota mínima é de 2% e a máxima de 5%, e cabe aos municípios definir os valores cobrados dentro dessa faixa. No caso das empresas optantes pelo Simples Nacional, o ISS ele é recolhido de acordo com a faixa de faturamento apurada e pago por meio do DAS, ou seja, o documento de arrecadação do Simples Nacional. Já aqueles que escolheram o lucro presumido ou lucro real, eles pagam o ISS individualmente sobre o valor da nota fiscal de serviço eletrônica. No caso do microempreendedor individual, o ISS ele está incluído no valor mensal da DAS-MEI, que é reajustado anualmente. Para saber qual alíquota de ISS a empresa ela deve recolher, basta consultar a Secretaria da Fazenda do município onde os serviços eles são prestados. Quem deve pagar o ISS? Todos os prestadores de serviços que tiverem suas atividades enquadradas como fatos geradores, ou seja, eventos que justificam a cobrança do imposto na lei municipal, devem pagar a alíquota do ISS correspondente. No caso, o fato gerador do ISS é o exercício de qualquer uma das atividades previstas na lista anexa à lei complementar, ainda que não se enquadre como atividade principal do prestador. Bom, temos o município que pode cobrar o ISS, então a regra geral é que o ISS é devido no município onde está localizado o prestador de serviços, onde a empresa ou pessoa que presta o serviço ela está localizada.
mas a própria LC número 116 de 2003 prevê situações em que o ISS ele será devido no município onde o serviço é prestado ou no município onde o tomador do serviço reside. Entre essas situações está a do importador de serviços. Se o prestador de serviços ele está localizado no exterior, o ISS sobre o serviço importado será devido do município onde o tomador de serviço ele está localizado. O artigo 3 da LC número 116 de 2003 tem outros 24 incisos detalhando os serviços que serão tributados no município onde o serviço é prestado, ou seja, execução das obras de construção civil prevista nos itens 7.02 e 7.19, demolição, entre vários outros. Temos também a base de cálculo do ISS, então, na maioria dos casos, a base de cálculo é o valor do serviço, conforme previsto no artigo 7 da LC 116. Contudo, existem alguns casos previstos expressamente em que o valor do serviço ele também envolve o fornecimento de materiais que não serão tributados pelo ISS, por exemplo, o serviço de manutenção de equipamentos, previsto no item 14.01 da lista de serviços. Existem previsões semelhantes para o recondicionamento de motores, organizações de festas, construção civil, mercadorias produzidas pelo prestador fora da obra. Então, são muitos casos em que se ocorre dentro da base de cálculo. Temos também o recolhimento, que o recolhimento do ISS sobre, então, o recolhimento desse imposto sobre serviços de qualquer natureza, ele é feito para a prefeitura municipal, através da guia própria, no caso de empresas optantes pelo Simples Nacional, o ISS próprio, ele é recolhido na própria guia DAS, juntamente com os demais tributos. Essas foram as referências utilizadas para compor o trabalho. Muito obrigada.